Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei a sua professora de língua portuguesa, tá certo? Como sempre, a gente está ao vivo aqui nos estúdios de Educa Recife, mas eu gostaria de lembrá-los, como sempre, no começo da aula, que essa aula fica disponível também em outras plataformas digitais, no app do Educa Recife, que você vai poder baixar quando a gente colocar o QR Code aqui na tela, a gente vai colocar os dois de uma vez, tanto para celulares Android quanto para celulares iOS, e esses QR Codes vão ficar aparecendo durante toda a aula, tá certo? Essa aula também ficará disponível no nosso canal no YouTube, tá certo? Lá você pode curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Quem faz a comunicação no chat de hoje é a professora de língua portuguesa também, Adriana Maria, tá certo? Ela tá aqui, vamos dar um oizinho para ela. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui, tá? Aguardando vocês para interagirmos no chat, tá bom? Massa, então se vocês quiserem conversar com a professora, não percam essa oportunidade, tá certo? Ela vai estar aqui disponível para interagir com vocês. Quem faz a nossa tradução hoje para a língua brasileira de sinais é a nossa querida intérprete Elaine. Seja muito bem-vinda, Elaine. Então vamos lá, vamos começar a aula de hoje. Hoje a gente continua falando sobre a vírgula e as orações adjetivas que a gente começou já a ver numa aula anterior, tá certo? Então essa é a segunda aula de 3, bora ver? Lembra que a gente falou sobre os usos da vírgula em aulas passadas, na aula passada? Então, hoje eu vou fazer uma recapitulação, uma espécie de revisão no começo das situações que a gente viu na aula passada e tentar inserir novas à medida que a gente for conversando e caminhando aqui nessa aula de vírgula. Eu sei que é uma aula de gramática, né? Ninguém se empolga tanto assim na aula de gramática, mas eu espero que ela fique levinha, que vocês consigam compreender, absorver todos os exemplos aqui citados. Então vamos lá, vamos lembrar o que é que aconteceu na aula passada. Eu enumerei na aula passada as circunstâncias em que momentos a gente utiliza a vírgula. Então, no primeiro momento, eu falei que a vírgula é utilizada entre números, né? Quando eu preciso colocar em casas decimais o meu número, eu vou utilizar a vírgula. Então, quando ele é quebradinho, quando eu digo 6,34, então a vírgula ela aparece aí entre numerais, entre números. Para enumerar palavras, então, quando eu digo assim, come bolo, biscoito, pastel, sorvete, então, quando eu vou dizer o que eu fiz ou qualquer coisa de forma enumerada, ou seja, com muitas palavras, eu utilizo a vírgula também para fazer essa separação e ficar ordenado. A gente utiliza a vírgula também no aposto. Lembra que eu falei do aposto na aula passada? Caso você não lembre, vamos relembrar aqui o que é um aposto. Aposto é um termo que se junta a outro de valor substantivo ou pronominal para explicá-lo ou especificá-lo melhor. Então, ele vem aí acompanhando o substantivo para explicar ali alguma coisa que não está claro sobre o substantivo. Então, vamos ver o exemplo. Ontem, segunda-feira, passei o dia com dor de cabeça. Se a gente retirar aí a segunda-feira, que é o meu aposto, que está explicando aí que dia era ontem, a minha frase ela continua compreensível. Então, o aposto é esse termo explicativo que vem acompanhando a oração, mas que se a gente tira, ele não interfere diretamente na frase. Então, se eu disser assim, ontem passei o dia com dor de cabeça, eu também consigo entender, mas eu coloco aí que ontem foi segunda-feira, então eu estou explicando, estou dando uma referência a mais sobre esse termo anterior, certo? E no caso aqui, segunda-feira é o adjunto adverbial de ontem, tá certo? Ele vem acompanhando esse advérbio. Onde mais a vírgula aparece, Vivi? Ela aparece quando a gente usa o vocativo, que é um termo isolado da oração e aparece entre vírgulas. É usado para chamar a atenção do interlocutor. Então, quando eu preciso chamar a atenção de alguém, eu uso aí o vocativo. O exemplo, meus queridos amigos, obrigada pela presença. Então, quando eu vou dizer assim, Maria, venha aqui. Então, eu também estou usando um vocativo, eu estou chamando a atenção dessa pessoa. Então, a gente utiliza o vocativo seguido por vírgula. Massa? Em outro momento, um adjunto adverbial deslocado. Então, por exemplo, eu tenho aqui, no mês passado, nós fomos à África. No mês passado é o meu adjunto adverbial, ele marca o tempo.
em que a ação ocorreu. Então, nós fomos à África no mês passado, seria a ordem correta. Como esse termo está deslocado para o começo da frase, eu preciso demarcar esse adjunto adverbial. Então, ele vem também acompanhado de vírgulas. Em outro momento, a vírgula vem para separar nomes de lugares, endereços e datas. Então, eu tenho um exemplo aí, a Avenida Conde da Boa Vista, número 300. Então, para separar o número do endereço, eu uso a vírgula também. Se tivesse a indicação da cidade antes, então, por exemplo, Recife, vírgula, Avenida Conde da Boa Vista, vírgula de novo, 300. Então, eu separo cidades, endereços e números. Ficou bem clarinho. Onde mais ela aparece? Na supressão do verbo. Quando eu digo assim, Maria estava vestida de princesa, Luiz de cowboy. Mas Luiz também estava vestido. Então, quando eu faço essa supressão do verbo aí, de algum termo, eu também tenho a utilização de vírgulas, tá certo? Para isolar expressões explicativas. A violência social é um fato grave, ou melhor, assustador. Então, eu paro, volto, reitero, reexplico a minha oração. Então, isso também vem acompanhado de vírgulas. E tudo isso foi discutido na aula passada. Por último, em orações subordinadas adjetivas explicativas, lembra que eu estou falando dessas orações tem um tempo, ó, tem no mínimo umas 4 aulas, então vocês já estão craques aí em orações subordinadas explicativas, adjetivas explicativas e restritivas. Então, quando eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa, eu vou utilizar aí as vírgulas para fazer esse parênteses, para fazer essa explicação. Então, no exemplo que eu tenho aí, o exame final, que estava muito difícil, então eu estou aí adjetivando o exame, né? Como é que ele está? Como é que ele era? Ele era difícil, então é uma oração subordinada adjetiva. E aí eu coloco entre vírgulas para explicar como era o meu exame. Deixou todos apreensivos, é o final da frase, não consegui ler. Vamos lá. E agora nós veremos outros usos que a gente faz da vírgula, tá certo? Os usos dentro de orações. Por exemplo, para separar orações coordenadas assindéticas, a gente vai ver um conceitozinho de orações coordenadas assindéticas. Eu sei que o nome assusta, né? Parece uma coisa assim incompreensível, mas a gente vai aos pouquinhos contando o que é. Então, eu tenho um exemplo aqui de uma oração coordenada. Primeiro a gente vai ver o que é uma oração coordenada, depois a gente vai ver o que é uma oração coordenada assindética e assindética, para poder chegar aqui nesse conceito fechadinho. Mas eu tenho um exemplo. Acendeu a lâmpada, sentou na cadeira, cruzou as pernas. Então, aqui eu tenho uma oração coordenada assindética e aqui dá uma pista de como é essa oração, né? O que significa essa oração coordenada. Será que vocês conseguiriam me dizer sozinhos? Aí, só com esse exemplo, antes da gente chegar no conceito, vai ensaiando aí, vai testando no chat, daqui a pouco a gente chega lá. Mas o que são orações coordenadas sindéticas? Será que já deu tempo de alguém responder aí em casa? Não. Sim, talvez. Será que vocês já viram isso em algum lugar? Lembram o que são? Se não, não tem problema. A gente vai ver agora o que são, tá certo? As orações coordenadas são aquelas orações formadas por um período composto. Lembra que período composto é quando a gente tem várias orações, e as orações são várias orações, as orações são marcadas por verbos? Contudo, as orações são independentes. O que isso significa, Vivi? Significa que elas não precisam estar unidas para ter um sentido total. A frase, a oração, ela se resolve por si só. Lembra que as orações subordinadas são aquelas que existem em dependência a uma primeira? Então, as orações coordenadas são aquelas que vão existir independente de precisar de complemento. Então, elas sozinhas se resolvem. Por exemplo, meu pai não quer comer, beber, dormir. Então, aqui eu tenho 3 verbos, um período grande, marcando 3 orações. Mas se eu disser assim, meu pai não quer comer, beber, dormir. Então, cada um dessas é independente entre si. As orações coordenadas podem ser sindéticas ou assindéticas. Nome difícil, né? Vamos ver agora o que é que elas são. As orações coordenadas sindéticas são caracterizadas pelo período composto, ligado através de uma conjunção. Eita, olha quanto nome difícil.
Mas quanta coisa também que a gente já viu, né? A gente já viu conceitos de conjunção, a gente já viu também o que é um período composto em aulas passadas. E agora a gente está aprendendo o que são orações coordenadas, sendo que a gente já tinha visto orações subordinadas. Então vamos lá. Elas são caracterizadas pelo período composto ligado através de uma conjunção. Então a gente já sabe que a gente vai ter 2 períodos, 2 orações, ligadas por uma conjunção. Meu filho quer trabalhar e estudar porque quer ser independente. Então, quer ser independente é uma oração. Meu filho quer trabalhar e estudar, outra oração, que fazem sentidos aí, que faz sentido separadamente. Quando mais a gente utiliza a conjunção, nesse caso aqui, por quê? Para fazer a união entre essas 2 orações. As orações coordenadas assindéticas são aquelas que não possuem em sua estrutura a presença de conjunção. Então, se nas sindéticas a gente vai ter a necessidade de utilizar as conjunções para fazer essa união entre as 2 orações, nas assindéticas a gente não tem a necessidade da utilização das conjunções, tá certo? E é por isso que aparece aí a vírgula, para fazer esse trabalho de união. Então, quando eu digo assim, tudo passa, tudo melhora, eu tenho uma oração coordenada assindética, ou seja, elas separadas, elas fazem sentido sozinhas, mas quando juntas, se eu utilizo uma vírgula e não uma conjunção, eu tenho uma oração coordenada assindética. Massa, tá dando para entender tudo direitinho? Eu sei que parece muito complicado, os nomes são difíceis talvez da gente decorar, mas aos pouquinhos e fazendo essa internalização, aos poucos, a gente vai absorvendo o que cada conceito significa, tá certo? As conjunções, vamos relembrar, eu falei que a gente já tinha visto as conjunções, mas caso você aí tenha esquecido, não lembre qual aula foi, a gente revê, tá certo? São palavras invariáveis, ou seja, que não variam, né? Que funcionam como elo entre palavras semelhantes e orações. Então, por exemplo, e, nem, mas, porém, contudo, logo, por isso, porque, pois, ou, são exemplos aí de conjunções que vão fazer essa ligação entre palavras semelhantes, ou seja, entre substantivos e substantivo, entre adjetivo e adjetivo, ou orações, diferentes orações. Podem ser coordenadas ou subordinadas. Contudo, deixa eu ver se eu pulei, acho que eu pulei um slide aqui. A vírgula, ela é utilizada para separar orações coordenadas sindéticas, salvo as introduzidas pela conjunção e. E aí a gente viu, né, que quando a gente tem uma oração coordenada sindética, a gente vai precisar usar a conjunção. Contudo, ela aparece com a maior parte da conjunção, salvo nos casos em que a gente utiliza a conjunção e, tá certo? Então, eu trouxe um exemplo aqui. Não me falaste, mas eu soube. Aqui a gente tem uma conjunção adversativa, ou seja, que dá uma ideia do contrário, certo? Contudo, há exceções para a conjunção e. Não é sempre que a gente não vai usar a vírgula com ela. Bora ver qual é o caso? A vírgula será utilizada em orações coordenadas unidas pela conjunção e quando tem sujeito diferente. Então, olha lá, vamos ver a exceção. Então, eu tenho aí uma frase, um exemplo. A noite já ia nascendo. Então, a noite é o meu primeiro sujeito. E o vento passava-me todo. Então, o vento é o meu segundo sujeito. Quando eu tenho uma oração coordenada unida aí pela conjunção e, mas eu tenho sujeitos diferentes, então a gente vai sim utilizar a vírgula, tá certo? Essa é uma das exceções da utilização da vírgula com a conjunção e. Massa? Costuma-se também separar por vírgulas as orações introduzidas por essa conjunção quando ela vem reiterada. Então, quando eu preciso retomar a minha estrutura, retomar ideias. Então, eu tenho assim, ó. E eles cantam, e eles sorriem, e eles festejam. Então, eu tenho essa repetição aí, essa reiteração de ideias. Então, eu consigo também utilizar a vírgula e a conjunção e juntas.
Massa? Um outro caso de vírgula, vamos ver, respira aí, eu sei que é bastante conteúdo, mas caso você tenha alguma dúvida, se ficar aí nebuloso, se ficar confuso, você volta, reassiste essa aula, tá lá no YouTube, você pode reassistir quantas vezes quiser, tá certo? Então volta, faz de novo, como diz a professora Adriana, lê, relê, escreva, reescreva, né? Até conseguir aí entender todo o conteúdo, tá certo? Um outro caso de vírgula, bora ver? Quando acompanham conjunções adversativas. Vamos lá. O mais, que é uma conjunção adversativa, né? Emprega-se sempre no começo da oração. Então, no começo da minha oração coordenativa, eu vou utilizar o mais. Porém, todavia, contudo, entretanto e no entanto, que também são outras conjunções adversativas, pode vir ora no início da oração e ora após um de seus termos, tá certo? Só o mais ali que é fixo no começo da oração. As outras conjunções adversativas, elas são maleáveis, elas podem vir no meio de uma oração, por exemplo. Quando usamos o mais no começo da oração, de uma oração subordinada, põe-se, uma oração coordenativa, eu acho, minha gente, perdão. Põe-se vírgula antes da conjunção. Quando usamos as outras conjunções, elas vêm acompanhadas de vírgulas. Então, por exemplo, vá embora, vírgula, porque a gente está usando o mais no começo da oração, mas me deixe ficar. No outro exemplo, a gente tem vá embora, me deixe, porém, ficar. Então, é uma ideia também adversativa e a gente tem aí o porém que não está no começo da frase, ele está no meio da oração. Então, ela consegue habitar ali esse meio, né? Coisa que o mais, essa conjunção adversativa, não consegue fazer. Ela precisa estar no começo da oração. O pois. Como é que a gente usa o pois? O pois, ele pode ser explicativo ou conclusivo. Ixi, o que é que isso significa? Significa que ele pode explicar alguma coisa mais detalhadamente, né? Explicar algum termo anterior, alguma situação anterior, ou ele pode ser conclusivo, quando eu preciso aí arrematar alguma ideia, concluir o que eu estou pensando, o que eu estou querendo dizer com a minha frase, com a minha sentença, com o meu pensamento. Então, vamos lá. Quando o pois é conclusivo, ele vem isolado por vírgulas e vem depois de algum termo da própria oração. Então, vamos lá, vamos ver uns casos de pois. Vamos lá, a gente sabe que ele vai aparecer entre vírgulas quando ele for conclusivo, tá certo? Então, por exemplo, no primeiro exemplo, estou olhando para a câmera errada, eu estou feliz, pois tirei uma boa nota. Então, esse primeiro pois, ele não está isoladinho ali pela vírgula, ele aparece no começo da segunda oração. Então, a gente tem um pois explicativo, né? Ele está dizendo, olha, eu estou feliz porque eu tirei boa nota. Então, eu consigo entender o motivo da felicidade porque eu explico o que aconteceu para me deixar feliz. Então, esse pois aqui, ele é explicativo, vem no começo da oração e não é isolado por vírgulas. No outro exemplo, a gente tem não cumpriu com o prometido, pois, um mentiroso. Então, a partir dessa construção, a gente tem uma conclusão. Eu estou dizendo, olha, ele não cumpriu com o prometido. Então, ele é um mentiroso. É isso que eu concluo da ação dele, né? Então, quando eu estou fazendo aí esse pensamento mais conclusivo a respeito da ação, eu utilizo o pois acompanhado aí de vírgulas, né? Como a gente percebe aqui, quando eu estou tirando uma conclusão. Então, eu tenho dois usos. O pois explicativo, que vai explicar o termo anterior, que não vem isolado por vírgulas, e o pois conclusivo, que eu tiro alguma conclusão a partir da minha informação anterior, que vem isolado por vírgulas. E o pois aqui, ele pertence à segunda oração, tá certo? Porque lá na primeira, ele está no começo da frase, a gente consegue reconhecer facilmente. Aqui no segundo exemplo, ele está no meio. Mas ele também pertence à segunda oração.
Também usa-se as vírgulas para isolar as orações intercaladas, né? As orações intercaladas são usadas para inserir opinião, observações, ressalvas ou advertências. Elas são independentes sintaticamente. Então, eu tenho aqui, ó, se o alienista tem razão, disse eu comigo. Então, eu faço aqui uma inferência, eu deixo uma opinião, eu faço aqui uma observação, uma ressalva. Então, quando eu vou fazer essa ressalva, eu chamo esse tipo de oração intercalada. Que não haverá muito que lastimar Quincas Borba, tá certo? Isso é uma citação aqui de Machado de Assis. Também usamos vírgulas para isolar orações subordinadas, adjetivas, explicativas, e essas vocês já estão craques, já reviram várias vezes orações subordinadas, adjetivas comigo em aulas passadas, já sabem reconhecer que quando a gente tem uma oração adjetiva, uma oração subordinada, adjetiva, explicativa, a gente utiliza vírgulas, lembra? Na restritiva não, só na explicativa. Então vamos lá. Eu, que tinha ido dormir, agora estava com insônia. Então, a gente tem aí o meu pronome relativo, né, marcando a segunda oração. Então, que tinha ido dormir é toda a minha segunda oração, a minha oração subordinada. Então, ela faz uma explicação do que eu fiz. Quando a gente tem essa estrutura, a gente tem uma oração subordinada, ou seja, uma depende da outra, adjetiva, explicativa, e ela vem aí, ó, entre vírgulas. Vamos fazer um exercício, então. Eu quero saber se vocês que acompanharam a nossa aula, eu sei que foi meio corrido, né, muito conteúdo para pouquinho tempo, e olha que a gente está conversando de vírgula tem um tempo, né, e também de orações subordinadas. A gente já tem 3 aulas de orações subordinadas, agora a gente vai ter 3 aulas de vírgulas, então é um tempo bom para vocês irem maturando a ideia. Caso ainda vocês tenham dúvida, vocês podem deixar o comentário lá no YouTube que a gente vai colocar, de repente trazer a dúvida de vocês aqui para a aula e a gente conversa mais sobre ela, a gente pode destrinchar de outra forma o conteúdo, caso não tenha ficado compreensível para todo mundo. Mas agora a gente vai fazer um exercício para ver se vocês conseguem perceber o uso da vírgula, né? Vamos lá, vamos fazer esse reconhecimento? Por que a vírgula existe nesta frase? Carolina, venha para casa depressa. Então, por que eu tenho uma vírgula depois de Carolina? Será que sozinhos vocês conseguiriam me responder? Bora ver quais são as nossas opções aqui para a resposta. A gente tem na letra A. Eu vou pedir para tu colocar em tela grande, Billy, só para eles conseguirem. Isso, massa. Então, na letra A, a gente tem a oração subordinada adjetiva explicativa. Será que isso aqui, essa frase, essa oração é uma oração subordinada explicativa? Eu tenho 2 orações aqui ou eu só tenho uma? O que é que marca a minha oração? Não é o verbo? Então, a gente só tem um verbo. Então, eu só tenho uma oração, né? Será que isso é um aposto? Será que é um vocativo ou será que é a presença de conjunção? O que é que marca aí o uso, a utilização da minha vírgula? Será que vocês conseguiriam me dizer rapidinho aí, em 5 segundos, no chat, qual é o uso adequado? Por que essa vírgula está aí? Então, eu tenho Carolina. Carolina é um nome, então eu tenho alguém chamando por Carolina. Quando é que a gente usa vírgula? Como é o nome que a gente dá quando a gente usa vírgula? Quando está chamando alguém? Vamos lá, vamos responder? Vamos ver quem acertou. É o vocativo, gente. Quando eu tenho aí alguém chamando por outra pessoa, né? Eu estou me referindo, eu quero chamar a atenção dessa outra pessoa, então eu tenho um vocativo. E o vocativo vem acompanhado, vem isolado por vírgulas. Tá certo? A gente viu aqui no comecinho da aula, a gente também viu na aula anterior o vocativo. Então, caso aí não esteja muito claro, muito específico, você pode voltar lá ou até no começo dessa aula também e rever aí o conteúdo, rever o conceito. Vamos lá. Segundo, o isolamento da conjunção, pois, se dá porque perdeu o horário, pois irresponsável. A gente acabou de ver o uso do pois, né? A gente viu que ele pode ser explicativo ou pode ser conclusivo. Lembra qual foi dos dois que eu disse que vem acompanhado de vírgulas? Será que alguém respondeu aí no chat? Vou perguntar. E aí, professora Adriana, alguém falou alguma coisa? Será que eles sabem responder? Será que eles estão me enrolando?
até agora? Professora Viviane, eu estou aqui ligadinha no chat e aí eles não responderam. Nós temos Israel, Carlos, Maria interagindo aqui no chat, só que eles não responderam. Eu coloquei até um exemplo aqui e pedi para eles perceberem, não é, o erro no exemplo que eu usei aqui. Ninguém respondeu. Então, esses alunos precisam interagir. Interajam, minha gente. Estamos aqui, tá? Olha aí, tá vendo? A professora Adriana vai puxar as orelhas de vocês. Não, mas não tenham vergonha não, viu? Caso não saibam responder, é com o tempo que a gente vai absorvendo, é com o tempo com vocês revendo e revendo o conteúdo, para conseguir aí absorver todos os usos da vírgula. A gente sabe que é muita coisa, então paciência aí no seu processo de aprendizagem. Mas não tenham vergonha não, podem interagir. Mesmo que a resposta não esteja correta, a gente vai conversando e vai entendendo por que vocês erraram, tá certo? Porque a resposta não é correta. Então vamos lá, aqui a gente tem, perder o horário é, pois, irresponsável. Então aqui o que é que eu estou fazendo? Eu estou tirando uma conclusão, né? Eu estou pensando no comportamento dele. Ele perdeu o horário, então o que é que eu consigo inferir disso? Ele é uma pessoa irresponsável, né? A não ser que ele me justifique depois por que ele perdeu o horário. Então, ela é explicativa ou ela é conclusiva? E em qual desses dois casos a gente tem a utilização da vírgula? Eu falei isso no começo da aula. Então, a gente tem uma conjunção conclusiva, tá certo? E é por isso que ela vem acompanhada de vírgulas. E o último exemplo, o último exercício, não se utiliza vírgula na frente da conjunção e, que eu falei no meio da aula também, exceto quando? Quando vem no meio das orações, quando os sujeitos das orações são distintos, ou quando a oração é sem sujeito. Qual será dos três? Essa talvez seja mais fácil, né? Que eu repeti que só. É quando os sujeitos das orações são distintos, né? A gente falou dessa situação aqui. Então, a gente termina a aula de hoje, espero que vocês tenham aprendido. Eu vou passar para a professora Adriana para ela se despedir. Então, pessoal, nossa aula foi muito legal, um assunto totalmente muito importante mesmo para a língua portuguesa, para a nossa escrita. E aí, contamos com a presença de vocês na próxima aula, tá? A professora Viviane está aí, olha, bem ligadinha neste conteúdo e passando assim para vocês de forma bem detalhada. Aproveitem. Tchau, pessoal. Eu me despeço por aqui e a gente continua a ver vírgula na próxima aula. Um cheiro e até breve.